por a gente ser jovem, por a gente ser saudável, a gente entendia que já de primeira, parando de tomar pílula, já ia vir a gravidez e estava tudo certo. Só que não aconteceu. A gente sempre, a mulher sempre se frustrando, né? Queria muito dar um filho, eu falava assim, porque queria tanto um filhinho, né? Dar um filho para ele, né? E queria muito ser mãe, né? Mas realmente a gente se culpa muito mesmo, né? Estimativas da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que em cada 10 casais que pretendem ter filhos, um vai ter dificuldade, provavelmente. E, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a culpa nem sempre é da mulher. Para tirar algumas dúvidas sobre infertilidade, nós procuramos a doutora Maria Cristina Santoro Biasotti, que é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em conversar com a nossa equipe. O prazer é meu de recebê-los aqui hoje e muito obrigada. Eu é que agradeço. Espero poder transmitir para os casais que necessitam aquilo que eles procuram ouvir. Pois é, a gente tem umas histórias aí para contar, mas é sempre uma luta, né? Uma batalha. Sem dúvida. A gente queria entender o que é infertilidade. A gente considera um casal infértil aquele casal que tem pelo menos 1 ano de vida sexual ativa, sem o uso de método anticoncepcional e tem pelo menos 3 a 4 relações sexuais por semana. Quando esse casal passou por isso e não conseguiu engravidar, ele é considerado infértil. Na verdade, quando nós recebemos um casal para engravidar e após uma consulta, após uma conversa, geralmente a gente faz uma consulta individual. Nós conversamos primeiro com a mulher e depois com o homem, na tentativa de entender aquele casal separadamente. Então, quando você faz uma anamnese, que a gente chama, que é uma consulta prévia, você tenta entender aquela mulher na tentativa de descobrir o que é que pode estar acontecendo. A meta é buscar a etiologia do problema. Então, você conversando com ela, você pergunta algumas coisas. Por exemplo, você tem dor quando você menstrua? Se ela disser que sim, você vai para 2 etiologias, uma endometriose e a outra infecção pélvica. E aí você vai aprofundando, aí você vai perguntando, você tem algum histórico de ter feito uma cirurgia? Você tem alguma... o teu fluxo é normal? Você menstrua todo mês? Quando você vai tentando entender tudo isso que ela vai te contando, você vai pontuando. Então, por que uma mulher pode não engravidar? Pensando só no fator feminino. Você pensa assim, por exemplo, ela tem um problema hormonal. O ciclo é irregular, ela tem outros problemas. Se você avalia a questão hormonal, o sangue, você vai ver que ela tem problemas. Aí você pergunta, você pensa, ela pode ter um problema genético? Você faz uma avaliação dos antecedentes dela, se ela tem algum histórico familiar. Aí você pergunta, você tem algum problema de fluxo aumentado? Ela pode ter um pólipo, ela pode ter um mioma. Você tem dor durante o coito? Ela pode ter uma infecção vaginal. Então você vai tentando descobrir qual que seria o problema dessa paciente. Feito isso, na primeira consulta, que é uma anamnese muito importante, porque você vai focar detalhes daquela história que ela vai te contar, ou às vezes ela conta, eu tive 3 abortamentos. Uma mulher aborta por quê? Uma infecção genital, um problema genético, um problema hormonal, um problema imunológico, um problema canalicular, pólipo, aderência, mioma. Bom, feito isso, você vai para os exames laboratoriais. Aí você faz uma investigação sorológica. Tem alguma infecção, tem sorologia alterada, tem uma hepatite, tem um citomegalovírus positivo, tem uma toxoplasmose. Você vai procurando defeito. A meta ali é achar defeito. Se essa mulher fez uma história bem feita, se a gente, na verdade é obrigação do médico, se eu fiz um histórico bem feito e se eu fiz uma avaliação hormonal ou sorológica e etc. bem feita, eu já estou meio caminho andado. Posteriormente eu vou pedir uma consulta com eu estou aguardando os exames dessa paciente e vou consultar o marido dela, vou tentar entender. Aí eu pergunto, como que é a sua vida sexual, o que você tem de histórico, você já teve problema, antecedentes urológicos, você já teve doença venérea, você tenta entender.
Óbvio que você já sabe que esse casal tem uma vida sexual ativa, tem situações que o casal não tem relação, óbvio que não vai conseguir engravidar. Aí você fez a consulta do casal e aguarda os exames. Baseado nesses exames é que a gente vai concluir qual que é a técnica e qual que é a conduta que a gente vai tomar. Bem, aí entra o espermograma do homem, né? Mas disso a gente vai falar daqui a pouco. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre infertilidade, tentando entender alguns problemas que podem causar a infertilidade. Nós estamos falando com a doutora Maria Cristina Santoro Biasotti. A gente terminou falando de toda a investigação que é feita com a mulher, né? A mulher está lá fazendo os exames e agora a doutora estava conversando com o marido, né? O marido, então, depois da conversa, ele é indicado, né? Ele é encaminhado para um urologista ou não? Não necessariamente. A minha formação me permite fazer avaliação masculina. Eu fiz minha formação na França e nesse grupo que eu trabalhei, que eu aprendi a reprodução humana, eu tinha um grupo de andrologistas que trabalhavam no mesmo hospital. E a andrologia é a ciência que estuda o fator masculino, é diferente da urologia. A urologia faz uma investigação se tem um problema do ponto de vista de órgão genital, se tem alguma lesão, etc. Esse é o urologista. Então, todo especialista em medicina reprodutiva, como eu, ginecologista, ele pede uma avaliação urológica. Porém, eu faço a parte andrológica, é o que é que tem nesse sêmen que pode estar errado, que eu posso ajudar esse paciente a consertar. O paciente, na verdade o casal que está tentando ter filho, em geral procura ajuda depois de um certo tempo tentando engravidar sem usar nenhum método. Muitas vezes é a própria esposa ou a ginecologista da esposa que encaminha o paciente, o homem, para fazer a avaliação. Aí, a partir daí que é dado início à investigação masculina. Outras vezes o próprio homem procura, até mesmo para saber se é fértil ou não. A gente casou e a gente entendia que primeiro tinha que montar uma estrutura um pouco mais sólida na parte financeira, ter uma casa, etc. E depois a gente teria filhos. Então a gente quis planejar ter filhos depois de ter a nossa casa e assim por diante. E aproximadamente depois de 6 anos que a gente casou, a gente já tinha conseguido já uma casa, a gente entendia que estava bem estruturado, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E a gente decidiu ter filho. E a gente começou o processo como todo casal começa. E a gente achava que por a gente ser jovem, por a gente ser saudável, a gente entendia que já de primeira, parando de tomar pílula, já ia vir a gravidez e estava tudo certo. Só que não aconteceu. Eu parei de tomar a pílula com 33 anos, né? E aí foi um ano naturalmente, mas não aconteceu, né? Daí eu procurei um ginecologista, não fiz nenhum exame específico, né? Até um ano depois. E daí depois de um ano a gente começou a fazer indução, né? Tomar remedinho para aumentar a ovulação, né, e nada acontecia, né, aí comecei a tomar injeções, né, para estimular a ovulação, aí tomar exames, remédios específicos para abrir o folículo, né, mas infelizmente não engravidamos, né. Se ele chega para mim e diz o seguinte, olha, na consulta a gente tenta entender se ele pode ter algum problema, ele vai relatar alguma dor, o que é muito raro. A maioria dos pacientes não relatam nada, eles são portadores assintomáticos de algum problema. Então, quando ele chega e eu faço a avaliação clínica com histórico familiar, se ele tem alguma doença, é muito importante que eu pense que esse futuro pai, ele é um ser humano que pode infartar no dia seguinte. Então, toda a minha pesquisa clínica para eu saber se o senhor vai engravidar, esse homem, esse jovem vai ter um filho, eu tenho que pensar que ele vai ser um pai que o filho vai precisar dele. Então, eu peço uma avaliação clínica, cardiológica, eu faço todo um check-up. Isso faz parte da minha rotina. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, eu posso até não... que você não tenha filho, eu não tive filhos, quer dizer, não é um problema
Mas se você tiver uma intercorrência e seu filho não tiver pai, eu vou me sentir mal por causa disso. Se a natureza te der um filho, ótimo. Agora, se eu participar do seu tratamento e te forçar um filho, eu tenho que me comprometer com esse histórico desse casal. A mulher sempre se frustrando, né? Queria muito dar um filho, eu falava assim, porque queria tanto um filhinho, né? Dar um filho para ele, né? E queria muito ser mãe, né? Mas realmente a gente se culpa muito mesmo, né? Eu não pensava que a culpa era dela, simplesmente. Eu também pensava na possibilidade de ser algum problema comigo e que a gente não conseguia ter diagnosticado ainda. E aí a gente fez mais exames para estar investigando, para ver se tinha algum fator que poderia ser ou meu, ou achar um motivo pelo qual a coisa não estava dando certo. E a gente não achava. Então todos os exames era você está ok e ela está ok. E a dúvida e o mistério aumentava cada vez mais. Depois das injeções, quando a gente buscou ir até o final do tratamento básico, onde era a estimulação através das injeções, inclusive eu ajudava ela a aplicar as injeções em volta do umbigo, era um processo em que a gente teve que ter muita parceria como casal, porque o processo ele acaba aumentando a carga emocional e a administração disso ela é bem complexa, principalmente quando você está injetando hormônio na sua própria mulher, então a gente também fica preocupado com as reações dos remédios, do tratamento que a gente vem fazendo, então essa preocupação ela é muito adicional. Depois que a gente acabou esse processo padrão, vamos chamar assim, o médico virou para a gente e falou, olha, não tem mais o que fazer. Daqui para frente agora é o processo de fertilização. E ele nos deu uma indicação de um médico especificamente e a gente foi se consultar com o primeiro médico numa clínica de fertilização. Então a gente faz essa investigação clínica, cardiológica, urológica e andrológica. A investigação andrológica, que é a parte do sêmen, que é o principal exame que a gente faz, eu sempre peço uma investigação sorológica antes. Eu preciso saber o quê? Esse paciente ele tem uma doença, uma sífilis, por exemplo, tem hepatite, tem chagas, tem hepatite B, hepatite C, eu faço toda essa pesquisa antes, porque quando esse paciente vem fazer a coleta do sêmen no laboratório, eu vou trabalhar dentro de um laboratório que não pode ter problemas de infecção. Então ele vai fazer os exames antes, se ele tiver alguma coisa a gente trata, senão a gente vai para a pesquisa do sêmen. O sêmen, a avaliação seminal, o espermograma é o principal exame para eu saber o quanto esse paciente é fértil. O espermograma é um exame mais importante para a gente avaliar a fertilidade, mas não é um único, né? A gente primeiro começa com a história clínica do paciente, avalia se tem algum antecedente ou algum fator de risco que pode levar à infertilidade, faz o exame físico é fundamental, que já é capaz de mostrar alguns indícios de dificuldade para a gravidez, e como exames complementares faz um ultrassom dos testículos e o espermograma. O espermograma é aquele que vai determinar a qualidade do esperma, se ele tem capacidade fértil ou não. Existem algumas doenças genéticas que podem interferir na fertilidade, né? Tem algumas síndromes que são causadas por mutações genéticas, por exemplo, a síndrome de Klinefelter. Uma patologia que é extremamente comum, principalmente em jovens, que é a varicocele, que é a dilatação das veias que drenam o testículo, é associada à infertilidade e é uma das principais causas na população masculina aqui no nosso país. Além de procedimentos cirúrgicos, né? Paciente que foi submetido a algum procedimento e eventualmente teve alguma lesão dos condutos, do ducto deferente, pode ter alguma dificuldade para engravidar. Faz-se orientação para o paciente colher esse espermograma, é necessário uma abstinência sexual de pelo menos de 3 a 5 dias e ele é coletado no laboratório de análise, né? E feitas as avaliações técnicas laboratoriais do esperma. A avaliação seminal ela é relativamente simples, você pede um ejaculado, ele vai te mostrar, você analisa volume, concentração, motilidade, morfologia. E você sabe, a gente já sabe de anos e anos, que se você tiver uma motilidade boa, ou seja, 30% daqueles pacientes têm uma motilidade rápida daquele sêmen, você vai ter, um sinal que vai me ajudar no ponto de vista de fertilização.
Então, as duas variáveis que vão me fazer esse óvulo vai ser fertilizado é a motilidade e a forma. Então, se eu avaliar um sêmen e eu fizer um estudo da forma, da cabecinha dos espermatozoides, e eu não encontrar nenhum espermatozoide que tenha uma forma boa, normal, ele não vai conseguir engravidar. Se ele tiver uma concentração alta, acima de 15 milhões a gente já considera normal uma concentração. Só que não adianta eu ter 20 milhões, 100 milhões e não tiver uma forma adequada. Então, muitos desses pacientes têm uma infecção simples que não dá sintomatologia. Se você descobrir a etiologia desse problema, qual é a bactéria que está afetando, você trata e esse casal vai estar apto, esse sêmen vai estar apto a fertilizar em um período curto de tempo. Então, isso é muito importante a gente avaliar. O sêmen, o fator masculino é quase que 100% a investigação do sêmen. Bom, por aí a gente já vê que aquela crença de que a mulher é sempre a culpada cai por terra, né? Nem sempre é culpa da mulher. A gente volta já já. Bem, estamos partindo para o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre infertilidade. Doutora, a gente já investigou a mulher, já investigou o homem e os resultados já vieram. Quais são os procedimentos, quais são os encaminhamentos que são feitos a partir daí? Nesse momento a gente já feito a consulta separadamente, investigando, já tem uma ideia do que está acontecendo com aquele casal. Baseado nisso aí, a gente vai pontuar para qual que é a conduta que a gente vai tomar. Se você tiver um casal que tem um sêmen com uma boa qualidade que eu digo, forma boa e motilidade boa. Se você tem uma mulher que tem, vamos supor que ela tenha um ciclo um pouco irregular, ela não tem muito muco, que é aquele muco que aparece no meio do ciclo, ou o ciclo é curto. Nisso a gente já está sabendo a idade dela. A gente tem que ter essa consciência que acima de 34 anos, a qualidade dos oócitos ela cai muito. Isso já foi feito um estudo na Itália, pelo Luca Gianaroli, que é um profissional, e ele fez o quê? Ele biopsiou o corpúsculo polar dos óvulos de 4.000 pacientes e constatou que 50% delas já tinham uma falência ovariana, ou seja, os óvulos não eram tão saudáveis. Então, se eu tenho uma mulher que está com 40 anos, essa mulher me preocupa muito mais do que uma de 25. Então, isso também leva a gente a tomar uma conduta para uma técnica mais rápida, né? Um pouco mais agressiva talvez, porque vamos supor que essa mulher tem um fluxo aumentado, você fez uma avaliação de imagem e encontrou que ela tem um pólipo dentro da cavidade uterina. Você programa, tira o pólipo, acabou, assim, de uma certa maneira, ela tirou o problema que ela tinha. Vamos supor que essa mulher tem uma obstrução de trompa, ela teve uma infecção anterior de pelve e tal, essa mulher vai para um bebê de proveta, porque sem trompa permeável não tem como os gametas se encontrarem. Essa mulher já vai para uma técnica de bebê de proveta. Vamos supor que você tenha o que mais que a gente poderia ter? Essa mulher aborta. Ela aborta por um problema imunológico. Então, ela a partir do momento que ela implanta o embrião na cavidade uterina, num ciclo natural, ela forma um processo inflamatório entre trofoblasto e bebê, a mãe e o filho aí não se entendem muito, e ela perde aquela criança. Essa paciente tem um problema imunológico, a gente geralmente entra com corticoide, faz um tratamento específico. Vamos supor que essa paciente rejeita o embrião daquele marido. Geneticamente eles são incompatíveis. Aí você faz um tratamento também com imunoglobulina humana e você, de uma certa maneira, resolve esse problema. O fato de a gente cobrir todas essas eventuais falhas não quer dizer que a paciente vai fazer e naquele mês ela engravidou, porque a chance de sucesso é pequena. Se você pegar 100 casais e mandar para a lua de mel, vão voltar 20 grávidos no ciclo ovulatório da mulher. Então não é assim também tão fácil engravidar. Infelizmente o ser humano é bem menor que a vaca e o cavalo, por exemplo, que é 80% de sucesso. A gente acaba convivendo com o pessoal que faz reprodução animal, é outra coisa. Infelizmente nós não tivemos essa sorte, nem sei se é bom ou se é ruim isso aí, né? Quantos bebês nós teríamos aí se fosse dessa maneira mais fácil.
Sempre valorizar a questão da dor pélvica. Se eu encontro uma paciente que tem dor pélvica, dor na relação sexual, fluxo aumentado e dor pélvica, essa paciente eu tenho que investigar endometriose ou infecção. Se eu encontrei infecção na avaliação da secreção vaginal, eu faço um tratamento clínico com antibiótico nos dois, sempre o casal. Eu faço, e depois disso ela chega na minha clínica e fala assim: doutora, eu estou ótima, já não tenho mais dor. Óbvio que eu acertei. Agora, se ela chega no meu consultório e fala: eu continuo com dor, eu tenho que investigar a endometriose. Endometriose, ela é complexa. Então, toda dor pélvica tem que fazer investigação para endometriose, porque às vezes ela engana a gente. Então, a investigação da pelve, uma avaliação de imagens, investigação de uns hormônios, que é o CA125, que é um marcador, e a partir do momento que você fez o diagnóstico, essa mulher, se ela engravidar, ela vai amenizar muito a endometriose dela, porque ela fica sem menstruar. A endometriose é hormônio dependente. Se ela engravidar, ela vai ficar sem menstruar. Se ela fica sem menstruar, de uma certa maneira, ela minimiza os riscos de piorar a endometriose dela. A senhora já encontrou algum caso de que estava tudo certo sem dor, sem infecção, sem nada, o homem tudo certo, e o caso era psicológico? Durante vários anos, durante meu aprendizado, que já se vem de longa data, a gente tinha um termo que a gente usava que era ESCA, esterilidade sem causa aparente. Hoje, eu acho que isso não existe mais. Eu acho que é uma falha diagnóstica, é um problema do profissional não estar chegando naquele diagnóstico. Eu posso ter problema de um paciente, de um casal, que ele tem filhos com problema genético. Isso acontece, né? Você pode ter, mas de você não conseguir engravidar, se você tiver óvulo saudável, espermatozoide saudável e útero, você vai engravidar. A meta é o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que não estão conseguindo engravidar. Aí a gente fez um primeiro processo, né? E a gente achou que o médico foi muito mais cauteloso, né? Porque ele retrocedeu um pouquinho, né? Para ter certeza que não ia acontecer sem a fertilização, né? Que é bem mais oneroso, né? E bem mais desgastante emocionalmente. Aí a gente fez o primeiro processo de fertilização e implantou 3 embriões e não deu certo, né? E, então, daí também muito frustrante, né? Muito pesado, né? A carga emocional, né? Depois que a gente fez o primeiro processo de fertilização, a gente também tinha acreditado que agora, com a ajuda da medicina, de uma forma tão direta, não teria como dar errado. E não funcionou o primeiro processo. Aí a gente parou e fez uma análise em relação à nossa vida profissional. Então, a Paula, ela trabalhava numa empresa onde ela trabalhava à noite, às vezes ela virava à noite, por ser uma empresa voltada para a logística, então ela trabalhava com outros países em que o fuso horário não ajudava bem. Então, ela vivia assim, com um estresse um pouco elevado. Então, aparentemente ela é calma, porém ela vai somatizando todo esse estresse. E a gente decidiu em conjunto também como casal priorizar. Então, o que a gente quer nesse momento? A gente quer continuar com a parte profissional ou a gente quer realmente ser pais? E ela decidiu romper a parte profissional naquele momento da vida e dedicar especificamente para a parte de ter o filho, eliminando esse fator estresse do trabalho. E nisso passou um mês e pouco, que ela já tinha eliminado, já tinha parado de trabalhar, e aí nós fizemos o segundo processo e a gente colocou os 3 embriões novamente e por uma sorte gigante vieram os 3. 2 meninos e uma menina. Eles se chamam Giovanni, Lorenzo e Bianca. São os nossos tesouros. Eu tinha 33 anos quando comecei a tentar ter filhos e tive as crianças com 37 anos. São muito sadios, espertos, foram prematuros, nasceram de 34 semanas. Então normalmente a gravidez múltipla ela é uma gravidez bastante complexa e é importante que a gente teve um apoio muito grande de um médico que acompanhou a gestação da Paula, onde ele nos deixou com muito pé no chão. Porque a partir do momento que você tem a confirmação que está grávida, você só tem a confirmação que está grávida. Então agora você vai por fases, depois eles têm que serem gerados, depois eles têm que nascer,
depois eles têm que sair do hospital e daí começa a vida deles dentro da nossa casa. Então, até eles entrarem na nossa casa, existe todo o processo além da gestação. E esse processo é um processo que demanda também muito amor, muito carinho, muito cuidado, muita paciência e também o apoio de muita gente. Então, a gente agradece muito. A dica que a gente dá é: não existe uma fórmula mágica para todo mundo, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Então, vá atrás de uma formação específica, vá atrás de um profissional competente, busque eliminando os indícios passo a passo, que pode ser que você tenha um final tão bacana que nem a gente teve. A gente se doa muito ao trabalho, né, e acha que quando quiser vai ter filho, né, e depois dos 30 a probabilidade já vai diminuindo, né, então não fique esperando muito. Se é seu desejo realmente ter filho, né, vai investigar, se está demorando muito, procura um profissional, né, não fica sentado só se lamentando, vai procurar ajuda mesmo, né. Eu posso te dizer, eu não tive filhos, é uma coisa que hoje eu questiono bastante, mas não tem amor maior do que eu vejo. Pode ser que na adolescência eu já vou pensar diferente. Na adolescência é outra. Mas eu acho que não tem amor maior do que a relação de mãe e filho. Doutora, muito obrigada mesmo, viu? Nós ficamos por aqui. Esse foi o Momento Saúde que falou sobre infertilidade. Até o próximo. Obrigada por ter ficado com a gente.